E agora você já sabe, né? Balança o irmão do lado com força e fala para ele assim: se prepare. Fala para ele. Se prepara. Nós vamos continuar falando sobre o ano Cará. Olha que palavra linda. Cará. As conexões de ouro. Quero te dizer que Deus já começou a fazer esse ano. Diga aleluia. Ele já começou a mover, eu sinto, na minha vida. Já recebi ligações, já recebi contatos, já coisas estão acontecendo. Porque eu creio nisso. Pastor, todos vão receber? Não, infelizmente não. Só aqueles que atentaram e colocaram o coração nisso. Como ano passado nós tivemos o ano do favor e do crescimento. Diga aleluia. E todos aqueles que agarraram isso, eles viveram isso. A igreja viveu isso. Se você vê como nós éramos em julho, 6 meses atrás. E quem nós somos hoje, já 6 meses depois, você vai entender favor e crescimento. E agora é o ano Cará. As conexões de ouro sobre tua vida. Ah, Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa correta. Diga aleluia. Deus vai te colocar no lugar certo e na hora certa. Deus vai te colocar no lugar certo e na hora certa. E você vai experimentar do crescimento. É importante que a gente entenda que Cristo é a maior e mais completa necessidade de todo ser humano. Sabe? Se você receber Ele, você recebe tudo em todas as áreas. O que o mundo precisa é Cristo. Eu digo isso para você porque eu posso ajudar uma pessoa financeiramente, mas eu resolvi uma área da vida dela e existem várias outras. Eu posso pegar uma pessoa e socorrer ela, levar para um hospital e eu estou resolvendo uma área da vida dela, só que existem várias outras áreas. Mas se essa pessoa receber Cristo, então está tudo resolvido. Posso ouvir um aleluia? Aleluia, dê um aplauso a Ele, dê um aplauso a Ele. Dê um aplauso a Ele. Sabe, servir a Deus é pular num rio. Eu preciso que você entenda isso. Que aqui dentro da igreja flui o rio de Deus desse altar. A palavra genuína é pregada, então flui um rio de Deus desse altar. Diga aleluia, diga aleluia. E você entende, eu quero que você entenda que servir a Deus é pular dentro desse rio. Mas eu quero ser honesto para você que dentro dessa mesma igreja flui um outro rio. Lógico, você tem escolha. Pule no rio de Deus. Ignore esse outro rio, cara, e pula no rio de Deus. Diga aleluia, diga aleluia. Fala para o irmão do seu lado, pule no rio de Deus. E eu quero te falar uma coisa sobre rios. Que quando você pula num rio, não é você que guia o rio. O rio te leva. Sabe, tem uma passagem na Bíblia, Ezequiel 47, do verso 1 em diante, que fala sobre uma medição, e eu queria falar isso rápido para vocês, nem faz parte da pregação, mas é um bônus, se prepara. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Você entende o que eu estou falando? Existe um rio que sai daqui. Pastor, toda igreja tem um rio, toda igreja tem um rio. Não necessariamente o genuíno rio de Deus, porque o rio de Deus é só a palavra genuína da graça. Mas esse profeta diz, bem, saiu um rio do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar, vai virando, vai virando. Ele me levou até a porta norte, me fez dar uma volta por fora da casa até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Agora pega, vira. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. O cara tinha uma trena na mão, E aí diz assim, ele mediu 1000 côvados. E aí fez que eu passasse pelas águas do rio. E adivinha, as águas batiam no tornozelo, aleluia. Pelo menos você está dentro do rio. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando nós estamos dentro de um rio e a água só bate no tornozelo, é muito fácil andar contra a correnteza. É muito fácil desobedecer o fluxo.
É muito fácil ignorar que a água corre para um lado e você andar para o outro. Mas olha que interessante, vira mais um. Mediu outra vez e fez passar pelas águas, e agora as águas batiam no joelho. Está ficando fundo. Fala para o seu irmão, está ficando fundo, irmão. E você consegue compreender isso? Agora a pressão da correnteza é maior. Mas eu ainda consigo desobedecer. Eu ainda ando contra a correnteza. E até saio do rio se eu quiser. Mas aí veja só. Ele mediu mais uma vez, me fez passar pelas águas, e agora as águas batiam no lombo. Agora não dá mais para eu andar contra a correnteza, diga aleluia. Mas você entende que se eu for teimoso mesmo, eu ainda consigo fincar os pés no chão e ficar parado? Sim ou não? Mas aí, vira. Ele mediu mais 1000 côvados e agora já era um rio que não podia ser atravessado. Porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar só a nado. E agora eu não tenho mais controle da minha vida. Você compreende, você consegue entender? É isso que eu digo às pessoas, que às vezes elas se doem. E aí o pastor está passando aqui, ela diz, pastor. Eu digo, não consigo. Porque eu estou no fluxo. Porque eu cheguei na profundidade. Pastor, espera, não dá. E é isso que Deus te chama. Eu quero que você entenda que cada medição dessa é uma orientação que o Espírito te dá. Sabe? Aí o Espírito te mostra uma direção e ele fala algo contigo. E diz algo que você precisa abandonar. E diz algo que você precisa dar. E ele fala uma área na qual você precisa ser um resolvedor de problemas. E aí você obedece e sabe o que acontece? É água mais funda. E aí ele te mostra outra coisa, e ele te mostra outra direção, e um sonho da igreja, ele te mostra um ministério. E aí você obedece, aí água mais funda. Entende? Pastor, eu quero ir para a água mais funda. Como se você não ouviu a última direção? Vai. Pastor, eu preciso da água mais funda. Como se você não ouviu a última direção que ele te disse? Sabe, é feito pessoas que ouvem eu pregar e eu digo, Deus falou comigo lá na chácara, e o cara diz aleluia. E aí ele depois me procura aqui no íntimo e diz assim, caramba, pastor, como é esse negócio de Deus falou contigo? Porque eu fico pedindo para ele falar comigo e ele não fala bolhufas, eu só ouço barulho de buzina, latido de cachorro, e Deus não fala comigo. Eu digo, é lógico, a última coisa que ele disse você não atendeu. O que te leva a achar que ele vai ficar repetindo na tua cabeça as coisas se você não tem ouvido aquilo que ele te diz? Experimente ir para águas mais fundas. Experimenta, irmão, atender a direção do Espírito e vai para águas mais fundas. Experimenta. Fala para o irmão do seu lado, fala, vai para águas mais fundas, irmão. Isso é fantástico. E é preciso que a gente entenda. Vamos para onde a gente parou? O nosso texto base, Eclesiastes capítulo 9, no verso 11. Vamos lá para o texto base. E eu acho esquisito, mas eu sou assim mesmo, eu conecto tudo. 9:1:1, você está vendo? Eclesiastes 9:1:1. Esse é um número poderoso. Para qualquer forma de sentido. Se eu quero só te lembrar que nos Estados Unidos as datas são vistas ao contrário. É o primeiro mês, depois o dia. Isso é 11 de setembro. Está amarrado. Mas você sabia que a polícia nos Estados Unidos, o socorro é gritado também por 911? Interessante. Mas a gente não vai falar disso agora. Salomão diz assim, eu vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio. Opa, não é de quem corre mais a vitória. Também não é tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza. E não é dos inteligentes do favor. E aí Salomão, o homem mais sábio e mais rico que já pisou nessa terra, diz, tudo depende do tempo e do acaso. Fantástico, porque a gente entende isso, né? Nem sempre o melhor vence. A gente vê, às vezes, na própria Copa do Mundo, entra o Brasil com uma seleção top.
E aí leva um pau e volta quebrado, porque nem sempre a vitória é do melhor, nem sempre a corrida é do mais rápido, e a fortuna não é do mais inteligente, porque tudo depende do tempo e do acaso. Tem pessoas inteligentíssimas que estão ganhando dinheiro e usando sua expertise para aquilo, mas não estão conectadas, está vazando pelo um saco furado. Uou! E Deus chama e diz, cara, vem se conectar comigo. Se conecta comigo. Se conecta comigo. E ele fala isso porque, veja, eu quero que você entenda essa palavra tempo. É a palavra que é um texto hebraico, que está no Antigo Testamento. É a palavra Ev. Ev. Ev escreve-se E-T-H, mas se pronuncia Ev, como se fosse Ev. Ev é tempo. Isso transliterado para o grego, quando os estudiosos da Septuaginta fizeram a transliteração de tudo hebraico para o grego, foi traduzido como kairos. Eu quero que você entenda que isso não é tempo no sentido cronológico, segundo, minuto, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, não. Isso é tempo perfeito. Essa palavra tempo cronológico é cronos, mas kairos é uma expressão do tempo perfeito, um tempo oportuno. Ou seja, o tempo que abre a oportunidade para que dê certo. Isso traz o cará. O acaso ali é a palavra que Deus me deu para esse ano. Cará. Olha o que Deus diz, cara. Não é do mais forte a vitória. Tudo depende do cará. Tudo depende de eu proporcionar o tempo certo, no lugar certo sobre a tua vida. E aí então você vai receber de uma conexão sobrenatural. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga aleluia. Sempre esse tempo oportuno é para o lado favorável. Sempre que você vê essa palavra hebraica Ev, ou grega kairos, está falando de coisa boa, tempo oportuno, tempo favorável, tempo de acontecer, tempo propício. Mas ela também muito raramente é usada para o negativo. Mas para ser usada para o negativo, Ev tem que vir junto de um adjetivo mau. Você está pegando? E eu preciso te indicar isso. Algumas pessoas chegaram perto de mim e disseram, bem pastor, o senhor está dizendo que esse é o ano cará, então o traficante também vai ter conexões de ouro. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, acorda. Eu estou falando que isso é uma palavra específica para a igreja NGC. Diga aleluia. Diga assim, eu recebo. Uau, e quem receber vai viver isso comigo. E no final do ano, a gente vai estar contando. Cara, apareceu um cara que veio e abriu a porta, e o outro chegou e me deu, e o outro chegou e foi com a minha cara. E vai ter gente contando aqui, dizendo assim, pastor, tinha 20 candidatos, os caras tudo com doutorado, e eu só tenho o ensino médio, e o cara me escolheu. Eu vou dizer, eu já sabia, porque isso foi designado para você agora, esse ano, agora. É agora, é hoje e é agora, diga aleluia. É hoje e é agora. Isso está designado para você. Pastor, mas como é que pode separar o mundo lá fora? Isso só pode acontecer com a gente. Cara, isso é simples. Põe aqui para mim Gênesis capítulo, Êxodo capítulo 8, verso 22. Numa praga do Egito, estava acontecendo as pestes de moscas. E aí a Bíblia relata assim, naquele dia, olha Deus falando, eu vou separar a terra de Gósen, a terra da proximidade, onde o povo hebreu habita, o meu povo, para que nela não haja um enxame de mosca. Então tinha moscas. Tinha moscas por toda a terra, mas na terra do povo de Deus não tinha. Você veja, isso aconteceu com a luz, eu fiquei abismado, mas essa me explica melhor. Êxodo capítulo 10, verso 22, diz assim, a última praga antes deles saírem, a última praga, diga assim, última praga. Sabe por quê? Porque depois dessa praga, que era a última praga, sabe o que aconteceu? Saída, liberdade. E diz assim, estendeu, pois, a mão Moisés para o céu e houve trevas. Os astros se apagaram e trevas tão espessas que podiam ser tocadas e ninguém podia ver ninguém. Olha, houve trevas espessas sobre toda a terra
por 3 dias. Agora vira mais um, veja que interessante. Não conseguiram ver uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar de tão densa que eram as trevas. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz. Cara, eu fiquei pensando, porque os egípcios, eles eram detentores de ciência. Eles sabiam fazer faísca e tocar fogo naqueles lampiões que geravam luz. Mas eles não conseguiam acender os lampiões deles. E o hebreu, eu tenho que te mostrar que isso era sobrenatural. Sabe por quê? Porque se fosse natural, os egípcios iriam copiar. E eles também iriam ter luz na casa. Era sobrenatural. Eu estou tentando te dizer isso, que esse cará que está preparado para você esse ano não é algo natural, não é uma artimanha e nem uma conjectura que você vai montar e preparar todo. Não, ninguém pode saber qual avião vai cair. Só Deus pode te dar isso. E isso é sobrenatural. Quando o mundo não estiver conseguindo conectar, Deus vai te dar isso sobrenaturalmente. Diga aleluia. Quando o mundo estiver patinando, Deus vai chegar e... receba. Mas lembre-se sempre que o plano que você está colocando para ser um sucesso diante dessa operação sobrenatural de Cará é um plano subserviente ao de Deus. Só 2? Vamos lá juntos, aleluia. Se você não entender isso, não tem por que ele investir em você. Se você não entender que existe um plano muito maior do que o seu ego, e que aquilo que Deus colocou na tua mão como um sucesso faz parte do cumprimento desse plano maior. Aí ele tem todo o interesse em fazer de você um sucesso. Você pega? Tá pegando? E esse plano é sobrenatural. Esse cará não é uma conjectura, não é uma artimanha, um planejamento, porque ninguém é capaz em seu próprio QI, não interessa qual seja a sua capacidade acadêmica ou seu preparo. Ninguém pode planejar momentos perfeitos. Ninguém. Por isso que Deus diz, não importa o quanto você treinou, cara. Não importa o quanto você é forte. Também não importa o quanto você é inteligente. Entende isso? Eu tenho vivido isso, gente. Se eu falar para você, eu conheço pastores que têm muito mais unção do que eu. Mas eles não conseguem crescer, não conseguem sair de uma garagem. Ou às vezes até fecham a igreja. Mas algo acontece sobrenatural na minha vida, que eu sei que não depende do meu mérito, graças a Deus. Que é muito louco. Que ninguém pode me destruir. E eu quero que você receba isso. Isso vai operar na tua vida esse ano. Todo mundo que tentar te roubar, ou te ferir, ou te enganar, vai ser destruído pelo próprio Deus. Diga aleluia para ele. Porque ele estará conectado contigo. Agora vamos ver. O verso 12, volta lá. Gênesis 24. Põe o 11 de novo para a gente ler e emendar com 12. Que eu falei para você que sempre tempo, Ev e Kairos, sempre indicam coisas boas. A não ser em raras situações onde existe um adjetivo negativo junto. E diz assim. Por favor, Gênesis 24. Não, é Eclesiastes 9:11. Desculpa, filho. Desculpa. Eclesiastes 9:11. Lembra? 9:1. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo, a criação dos teus filhos, teu casamento, tua empresa, depende do tempo e do cará. Agora veja, preste atenção. Porque homens não são ensinados, vira para o 12.
E esse é novo, hein? Nós paramos na virada do ano no 11. Pois o homem não sabe sua hora. Aquela palavra é ev, de novo, tempo bom. O homem não conhecendo o seu tempo bom, como os peixes que se apanham na rede traiçoeira, ele é aprisionado. Como os passarinhos que se prendem com um laço, eles se enredam e ficam escravos. E os filhos dos homens no tempo da calamidade. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Aqui é Ev de novo. Ó. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo, diga tempo. É Ev também. Mas essa é uma das raras vezes que ele vem seguido de um adjetivo negativo. Calamidade. Sabe o que está escrito aí? Que se você não tiver unção para conhecer o tempo bom, o cará, a calamidade cai sobre a tua vida. Você entende? Ele está dizendo que se você não tiver a sabedoria de ser movido por essa conjectura, por essas conexões de ouro de Deus, então você vai ter que construir essas conexões. Então você vai ter que bajular para abrir portas. Então você vai ter que mentir para gerar contatos. E aí ele diz, sabe o quê? Essa obra formada na força do homem gera calamidades. E aí você vê a pessoa sofrendo. Pastor, mas tinha tudo para dar certo, mas não vai dar. Pastor, mas tinha tudo para dar certo, por quê? Mas não vai dar. Porque quando o homem não conhece, não entende a conexão que Deus faz para ele através de seus princípios, de sua voz. Você lembra? Não é só querer, se quiseres e ouvires. Aí olha a palavra, então comereis o melhor da terra. Ai, irmão, e aí eu quero te dizer que isso é tão abrangente, porque não importa o quão você esteja sendo abençoado, ainda não é o melhor. Pastor, mas eu ganho 100 mil reais por mês, ainda não é o melhor. Pastor, eu tenho uma loja de carro, eu estou vendendo 10 carros toda segunda, ainda não é o melhor. Ele diz que se você quiser o desejo positivo, e ouvir, sabe, parar de tentar construir essas conjecturas suas próprias. O homem não sabe qual é o tempo favorável, por isso eles são enredados pelo tempo mau. E nós estamos vendo Cará agora pelo lado negativo, de te libertar da calamidade. Nós vimos o Cará pelo lado positivo, de Deus te dar vitória mesmo, muitas vezes você não sendo melhor. Deus te dá vitória mesmo você não sendo mais inteligente. Algumas pessoas lutam contra isso, sabe? Mas eu paro e penso assim, bem, você sabe quem é o rei da selva? É o leão. Caramba, eu amo pregar nessa igreja, vocês são fantásticos, vocês são treinados. O rei da selva é o leão. Ele é o líder, diga líder. Ele não é o maior, ele não é o mais forte, ele não é o mais bonito, ele também não é o mais inteligente, mas ele é o líder. Uma atitude faz dele um líder. Plano que Deus colocou na mente dele, que não foi corrompido. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus também colocou na nossa mente um plano, diga aleluia. Quando Deus nos criou, sabe o que Ele disse? Você vai dominar sobre tudo. Sabe o que Ele disse? Que todos os animais vão se sujeitar a você. Sabe o que Ele disse? Que a terra vai te servir e que você vai ser milionário porque vai administrar a herança dele. Diga glória a Deus. Só que entrou um vírus que corrompeu o HD. E aí o homem começou a pensar, medo, se esconde dele. Não tenho capacidade. E se der errado?
E aí Deus falou, eu não coloquei isso no HD, esse programa não é o original. Só que o leão não foi corrompido. Quem está entendendo? Diga aleluia. Deus colocou no HD do leão assim, ó, você come todo mundo e ninguém te come. Isso ficou no HD dele. Só que ele não caiu feito homem. Então até hoje, quando o leão anda nas montanhas, ele olha para todo mundo como almoço. E quando ele desce no vale, nos momentos ruins, não muda nada. Ele continua olhando para todo mundo como almoço. E aí vem o elefante. 10 vezes maior. 10 vezes mais pesado. 50 vezes mais inteligente. 50 vezes mais forte. E aí o leão olha. Sabe o que ele diz? Almoço. Porque a mentalidade dele não foi corrompida. Porque ele ainda vive segundo os planos de Deus. Quem está pegando, diga aleluia. Diz que não, por não ter o entendimento do tempo favorável, nós acabamos enredados pelo tempo mau. E a gente tem visto isso, pessoas que constroem os seus próprios tempos favoráveis, você já viu isso? E que elas lutam, elas constroem suas próprias conexões, mas aí elas acabam enredadas pelo tempo mau. Isso é fantástico. Eu acho isso fantástico porque isso me ensina. Não importa qual o seu QI, quais são os seus diplomas, qual é o seu preparo acadêmico, é impossível programar tempo certo e lugar certo. Só Deus pode fazer isso. Fala para o irmão do seu lado, só Deus pode fazer isso. Agora eu quero te mostrar uma coisa. Eu não quero uma igreja rasa. Sabe, eu falei com Deus nesses dias, eu falei para você, eu encontrei Jesus lá no canavial, no bambuzal. Ah, você vai ficar voando, só vai saber o que eu estou falando quem esteve lá. Tem um santuário cercado de bambu, e eu de madrugada encontrei Jesus lá. E ele me falou coisas tremendas. Ele me falou coisas tremendas. Mas uma delas é que eu não quero uma igreja rasa, eu não quero uma igreja que conhece a história de Davi, a história de Abraão, eu não quero uma igreja rasa, eu quero igrejas que queiram entender os segredos que tem escondido em cada palavra, em cada letra hebraica. Eu quero a igreja que queira mergulhar profundo, nas águas profundas, diga aleluia. Eu não quero uma igreja que fique no raso. Eu quero uma igreja viciada em revelações. Repete comigo, diga, eu sou viciado em revelações. Eu vou te mostrar uma então. Existe um símbolo na Bíblia. Por toda a Bíblia, você vai encontrar 2 letras que são colocadas aleatoriamente e que ninguém consegue traduzir. Põe para mim o primeiro slide. Essas 2 letras, ela começa logo no primeiro verso e ninguém consegue traduzir. Eu peguei isso aqui, é uma foto do texto original e é escrito da direita para a esquerda, tá? Línguas acênicas, e agora é o hebraico antigo, e aqui está escrito Breshit barat Elohim et Hashamayim ve'et haret. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas perceba que são 7 palavras, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e que todas elas têm a tradução em inglês aqui embaixo, menos a do meio que está em amarelo, e aquilo ali no meio é Aleph Tav. São 2 letras, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. E eu já conheci um rabino que me ensinou o hebraico e o grego. E uma vez eu perguntei para esse cara, o que é isso que ninguém consegue traduzir? Ele disse, isso é um símbolo. Eu falei, aleluia, é um símbolo, tudo bem, isso eu entendo que é um símbolo, mas ele não conseguiu me explicar o que era. E quando você vai olhar, ela é a primeira
e a última letra do alfabeto hebraico. E o alfabeto hebraico é uma língua especial. Eu creio que Deus esperou essa língua para se manifestar aos homens, porque cada letra, cada hieroglifo tem um sentido fonético para formar palavras, tem um sentido numérico. A primeira letra é 1, a segunda é 2, a terceira é 3, a quarta é 4. E ele tem um sentido hieroglífico, que ela sozinha significa uma imagem. E a primeira letra significa um boi, um animal para o sacrifício. E a última letra, Tav, significa uma cruz. E eu fiquei parado. Boi, cruz. Sacrifício, cruz. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Jesus aparece na ilha de Pátmos para João. E João estava lá, mas ele não estava lá porque era ramelão, não. Ele estava lá porque ele pulou dentro de uma bacia de azeite fervendo. Porque quando Nero chegou perto dele e disse, nega Jesus que eu te solto. Ele disse, não, eu já amo demais para negar. E ele pulou dentro e as cordas queimaram e ele saiu vivo lá sem ser nem chamuscado. Nero enlouqueceu, falou, tira esse homem da minha frente, mandou ele para Pátmos. Jesus foi lá visitá-lo. Cara, todas as vezes que você abrir mão da sua vida por Jesus, dos seus sentimentos, Jesus vai lá te visitar. Guarda essa, foi mais um bônus. E Jesus aparece para ele e diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última. Só que eu quero que você lembre que Jesus era judeu, ele era hebreu. E João era hebreu também. Você não pegou. Eu sou brasileiro, você é brasileiro. Apesar de eu falar inglês fluente, se nós nos encontrarmos lá em Nova York, nós não vamos falar inglês. Nós vamos falar português. Então não tinha por que Jesus e João estarem aqui falando grego. Na realidade, essa foi a transliteração dos 70 egípcios estudiosos, que traduziram tudo do hebraico para o grego. Mas aqui Jesus e João estavam falando hebraico. E se Jesus disse para ele que eu sou a primeira e a última letra, você sabe o que Jesus disse? Ele disse, João, aquelas duas letras que ninguém decifra, sou eu. É a minha assinatura. Sou eu assinando a palavra. Você pode estar perguntando, pastor, o que isso tem a ver com a mensagem desse ano? Volta lá, Eclesiastes 9:11. Quando você lê isso, vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém, tudo depende. Adivinha o que vem aqui entre o depende e o tempo? Diga comigo, Aleph Tav. Isso é uma assinatura de Jesus. Põe aqui, por favor, a segunda imagem. A segunda imagem, Eclesiastes 9:11. Tudo depende, Aleph Tav, do tempo e acaso. Não, talvez você não esteja entendendo, mas o que eu quero te dizer é que Jesus assinou do lado dizendo assim, não importa onde você vai buscar, só eu posso criar a cará na tua vida. Talvez você não esteja entendendo, mas o que ele está dizendo é, não adianta lutar, só na igreja você vai encontrar cará. Você entende que a gente está em Eclesiastes, e eu estou usando esse texto como base? Quero ir na primeira citação da palavra cará. Primeira citação da palavra cará, para a gente encerrar o culto de hoje. Agora sim, vai lá em Gênesis, capítulo 24, verso 10, onde a gente lê o dízimo, porque foi dali que eu tirei. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo, eu quero te dizer que nenhum lugar da passagem inteira cita o nome do servo, porque esse cara é um tipo do Espírito Santo, indo buscar a noiva, a igreja, para o filho do homem. E a Bíblia diz que ele levou
o dízimo, 10 dos camelos do seu senhor, e tudo estava embutido nesses 10. Levantou-se, partiu-se rumo a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Vira. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto de água à tarde, hora em que as moças, eu quero que você entenda, era natural, aquele poço vinha todas as moças de Naor tirar água. Difícil você entender qual é a certa. Se você é um homem espiritual e você quer a riqueza e a vitória, a prosperidade na tua missão, então você lembra que você tem que ouvir. Só que é difícil ouvir se vier todas. Vira, verso 12. E disse então o servo sem nome consigo mesmo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, eu rogo-te que diga, acudas. Essa palavra é a primeira citação de Cará. Cara, você vê o Espírito Santo pedindo a Deus, Cará. Você já pediu a Deus Cará? Você já pediu a Deus Cará? Deixa eu só te lembrar, cara, é bom que você comece a pedir, porque isso é um ensinamento para a gente. Porque se você não pedir, você vai ter que formular o teu próprio conexão. E isso vai te levar à morte. Você já pediu Cará? Senhor, me dá Cará nessa missão. Foi isso que ele pediu. E é legal que ele bota assim: e hoje uses de bondade, a palavra hesed. Isso é graça. Olha, Cará e graça. A primeira vez que aparece Cará, o Espírito Santo pedindo Cará para a missão de encontrar a noiva, aparece conectado à graça. O favor imerecido que te faz justo. Diga aleluia. Cara, o favor de Deus que te faz perfeito. Então eu começo a entender que a primeira citação é parâmetro para tudo. Não existe Cará fora de graça. Não existe Cará se não houver consciência de justiça. Outro segredo, outra pérola para você. O contexto dessa passagem é o Espírito Santo indo buscar a noiva para o noivo. Diga, igreja. Você entende? O Espírito Santo indo buscar a noiva para o noivo é igreja. Então Cará nem acontece fora da graça e nem fora da igreja. Porque essa é a primeira citação. Fantástico. Talvez você não entenda porque tantas vezes o que parecia que estava dando certo deu errado. Talvez você não entenda porque, pastor, agora, nesse momento, eu estou com medo, porque aquilo que... Primeiro, mande o medo embora. Diga aleluia. Segundo, se renda a Ele, se conecte com Ele. Leve os 10 primeiros camelos para Ele, para que Ele seja dono de tudo. Terceiro, peça Cará. Diga, Senhor, eu não sei o que tem pela frente no dia de hoje, mas me dá o teu Cará. Coloca as pessoas certas no lugar certo. Atrasa a minha viagem, se for preciso. Eu estava viajando. Porque às vezes a gente não entende o Cará. Mas eu estava viajando. Eu não sei que bulhufas eu fiz. Que eu peguei o bilhete e estava escrito a hora do voo, 11h30. Só que eu botei na minha cabeça tanta coisa, na pressa, na correria, que aquilo era a hora do embarque. E aí eu com check-in feito, com um bilhete de embarque, fiquei parado na cafeteria lendo a palavra, esperando dar 11h30, só que 11h30 era a hora da decolagem. Quando fizeram a última chamada, eu falei, Jesus! Eu peguei, saí correndo, entrei, passei dentro daquilo, até o cara deixou eu passar sem ler. Cheguei, quando eu fui chegando perto do portão, aí eu vi uma mocinha em pé, e eu cheguei perto dela, ela disse, o senhor é Sebastião. Eu falei, eu sou eu. Ela disse, está faltando na lista. Aí eu olhei a porta fechada. Aí eu fiz, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar. Eu não posso perder esse voo. Ela pegou o rádio, começou a falar com o pessoal lá dentro. E aí foi, voltou, virou as costas. Eu falei, meu Deus, em nome de Jesus. E aí de repente ela olhou para mim e falou, Senhor,
corre. Eu disse agora, pense num homem sacudindo as mochilas para cima e entrei esbaforido, sentei no banco, aquele sentimento de frustração. Como é que eu posso perder a hora? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e o avião não se mexia. O piloto fala: senhores passageiros, quero lhes pedir perdão porque o voo está atrasado por um problema na esteira rolante. Eu falei: eu nunca vi isso. Eu já vi atrasar por causa de problema mecânico da turbina, mas esteira rolante. E agora eu estava rindo lá dentro e olhando para o céu. E aí daqui a pouco eu parei, olhei para a janela. Meio-dia. Quem é esse infeliz que está atrasando o meu voo? E Deus falou comigo: ei, cabeção, eu atrasei esse voo para tu não perder, lembra? E eu comecei a enxergar, sabe, que um pneu furado, às vezes é porque você ia estar meia hora adiantado. E Ele quer você no lugar certo, na hora certa. Às vezes a gente não entende, mas Ele está cuidando de nós. Quanto mais você entende a necessidade de depender desse cara, mais você vai aproveitar esse cara e vai viver esse cara. Amém? Eu só quero que você entenda que esse cara só funciona, primeira citação, na graça, dentro da igreja, e a graça representa você ser justiça de Deus, sem merecer. Nunca foi pelo nosso mérito. Hoje eu estava conversando com a liderança, houve um encontro de líderes, eu estava falando para as pessoas: ah, pastor, mas fulano errou. Deixa o fulano errar. Sabe por quê? Porque ele vai parar no mesmo lugar que você, porque a oração dele vai ser ouvida igual à sua. Não, desculpa, me enganei, perdão, eu não posso mentir. Vai ser ouvida melhor do que a sua, porque a gente está julgando o erro dele. Porque nunca foi pelo nosso mérito, sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça. Entende? Todo o começo de ano, acabou nosso tempo, eu leio um livro. E eu estabeleço, sabe, quantos livros eu vou ler no ano. Eu faço essas coisas porque essas coisas me protegem, para que eu não me desvie do propósito, não fique devaneando por aí, seja levado, sabe, por conveniência ou por muito trabalho. Às vezes não é nem nada de errado, é muito ativismo, me tira da consciência. Então no começo do ano eu determino algumas coisas. Lá na chácara eu determinei várias coisas. Eu determinei crescer em fé. Posso ouvir um aleluia? Determine isso, levante sua mão comigo, levante sua mão comigo. Seja homem e mulher de Deus, diga assim: em 2024, eu irei crescer em revelação, em poder de fé, em nome de Jesus. Uau, decida crescer, porque isso é uma decisão. Eu decidi ler tantos livros, eu ia começar a ler um livro, cara, eu peguei vários livros, não consegui ler nenhum, sabe por quê? Porque Deus me levou a um livro que eu muito pouco li, e sabe, eu fiquei relutando, não queria ouvir, mas aí, lembra, quiser comer o melhor fruto dessa terra, você tem que desejar e tem que ouvir. Então ele falou comigo, sabe qual era o livro? Cantares de Salomão. Aí eu disse: tá bom, Senhor, eu me rendo. E aí eu comecei a ler. Do dia do Natal até hoje eu já li 7 vezes. O número da perfeição. Cantares de Salomão é um livro esquisito, porque é a declaração de amor de Salomão por uma noiva. Ele estava apaixonado loucamente. Só que como tudo na Bíblia, isso é um tipo de nós. Então esse livro refere-se ao amor de Cristo por nós. Diga aleluia. Cara, eu comecei a ler esse livro. E eu li coisas como Cantares 4, 7, eu não tinha nenhum verso de Cantares decorado. Cantares 4, 7, tu és toda formosa, querida minha, e em ti
Você está ouvindo Jesus falar para você? Você está ouvindo? Pula para o verso 9. Pula para o verso 9. Arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste meu coração com um só dos teus olhares. Você está ouvindo isso? Que quando você está no ativismo do dia, você para um segundo e só você arrebata o coração dele. Ele treme no trono. Ele treme no trono. Ele diz, E ele começou a me falar essas coisas. Sabe por quê, irmão? Sabe? Eu vou te dizer por quê. Porque amor não é o que você pensa. Balança o irmão do lado e diz assim, se prepara, ele vai terminar. Amor não é o que você pensa. Vamos voltar para a primeira citação? Gênesis 22, verso 1. Pega. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse a Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui. Vira. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas. Primeira citação da palavra amor em toda a Bíblia. Nós sabemos que estudamos a Bíblia, que precisa ser considerada o contexto dela por toda a Bíblia. E a primeira citação é o amor do Pai pelo Filho. Esse é o protótipo do amor. Você sabe qual é a segunda citação? Vamos voltar para o Espírito Santo buscando a noiva. Gênesis 24, verso 67. Sabia que é o capítulo mais longo da Bíblia? Talvez você não entenda, porque ele representa o Espírito Santo buscando a noiva do Filho. E o amor de Deus não quer que isso acabe logo, porque Ele quer que todos se salvem. Isso é só um bônus. Isaac conduziu a noiva até a tenda de Sara, a mãe dele, tomou Rebeca, essa lhe foi por mulher, e ele a amou. Segunda citação. Vamos lá? Primeira citação de amor, o amor do Pai. Segunda citação do amor, o amor do Filho pela noiva. Esse é o protótipo do amor. Protótipo do amor. É o modelo do amor. Não existe amor se esse não for a causa. É o protótipo do amor. Protótipo do amor. Por isso que quando os apóstolos chegam para Paulo e dizem, descobrimos, agora nós conseguimos, nós amamos a Deus. E Paulo olha para a cara deles e diz, criança, o amor não consiste em que você ama a Deus. Deus vos amou primeiro. E sem o protótipo não rola. E aí você vê assim, olha. Me ajuda, Pai, Apocalipse capítulo 2. Verso 7. Estou perdido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso. Veja. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve essas coisas e diz, o primeiro e o último, Aleph Tav. Ele diz, esteve morto, mas reviveu. Vira, conheço tua tribulação e tua pobreza, a tua blasfêmia. Ô Pai, tu tem que me ajudar, Pai. Ora por mim aí onde você está. Apocalipse capítulo 2. Vem, Senhor. Vem, Senhor, nesse lugar, tudo aqui nesse lugar é teu. Vem, Senhor, nesse lugar, tudo aqui nesse lugar é teu. Vem, Senhor, nesse lugar, tudo aqui nesse lugar pertence a ti. Verso 4. Então Jesus diz assim para João, tenho, porém, contra ti, que tu abandonou o primeiro amor. Entende? Não é como você sentia quando se converteu, como todo mundo tenta ensinar. Essa palavra primeiro é a palavra protos, protoságape. Protoságape. Protos é a palavra que deu origem a protótipo. Olha o que Jesus está dizendo.
Eu tenho contra ti que tu abandonou o protótipo do amor. Só que o protótipo do amor são as primeiras citações. É Deus me amando. Olha o que Jesus está dizendo. Eu tenho contra ti que tu abandonou a consciência de que Deus te ama. Eu tenho contra ti que tu começou a usar a religiosidade e está tentando conquistar o amor de Deus. Eu tenho contra ti que hoje você depende do teu desempenho para se sentir amado. Eu tenho contra ti que você passa 99% do tempo achando que Deus está bravo contigo. Você abandonou o protótipo do amor. Você abandonou o primeiro amor. Qual é a primeira citação do amor? O amor do Pai. E a segunda citação, o amor do Filho. Ele diz, você abandonou o primeiro amor. Você não se sente mais amado. Então você condena os outros. Então você julga os outros. Então você vive amargurado e magoado. Tudo te fere. E você é um de caco de vidro. Porque você não entende mais que você tem mais amor do que precisava para viver 1000 vidas. Se ninguém nesse mundo me amar, eu tenho mais amor do que eu precisaria para viver 1000 vidas na cruz. Eu estou te falando isso porque só essa consciência de ser amado aciona Cará. Quanto mais consciência você tiver de que Deus te ama, mais coisas boas vão acontecer para você. Quanto mais você tiver consciência que Deus te ama, mais coisas boas vão acontecer à sua vida. Amém? Entenda isso, independe das situações e das circunstâncias. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não tem problema. Dia 24, meu carro foi preso. Hoje a minha esposa acabou dela. Bateu. E eu estou aqui pregando a palavra para vocês. Porque Cará está preparado, cara. De algum lado vem Cará. Diga aleluia. Entende isso? E isso não vai me parar, isso não vai te parar. Acredita que Ele está fazendo a conjectura correta, as conexões de ouro. E que amanhã, quando você acordar, as coisas vão estar fluindo em teu favor. E Ele vai colocar a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, na tua frente. Diga aleluia. E essa pessoa será um representante de Deus. Pastor, e como você vai ser abençoado? Eu não. Abençoado vai ser essa pessoa que for usada por Ele. Um dia a gente estava no retiro de jovens, eu estava pregando para os jovens, e aí um dos visitantes sentiu no coração, no meio da pregação, e disse, pastor, não me falou nada. Ele pegou a chave do carro dele, o documento, e foi lá e deu para um dos pastores de jovens da minha igreja, era o outro ministério. E aí, esse cara veio correndo assim que eu acabei de pregar e falou, pastor, o senhor não imagina como eu sou próspero, eu ganhei um carro. E eu disse, menino, para de ser bobo, próspero é o cara que te deu. Próspero de verdade foi o cara que te deu. Vocês estão pegando? Você é o ser mais amado do universo, diga aleluia. Uou, levante sua mão direita comigo. Diga assim, eu sou o filho mais amado de Deus. Diga, eu sou o filho mais amado de Deus. Diga assim, eu sou o filho mais favorecido de Deus. Dê um aplauso bem forte a esse Deus. Um aplauso bem forte a Ele. Coisas magníficas estão te esperando nesse ano. E elas são formadas pelo amor dEle por você. Não é formada pelo teu amor por Ele. Coisas fantásticas estão te esperando esse ano. E elas são fundamentadas pelo quanto Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ministério de Louvor, vem para cá. Ficar em pé e tomar a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia do ano.
Ah, não importa o que você fez. Ele te ama. E o amor dele vai te constranger. Até você parar de cometer esse erro. Tem gente que diz assim para mim, pastor, mas eu estou ouvindo a graça e não consigo parar de fumar. Eu digo, peraí, repete. Aí o cara diz assim, eu estou ouvindo a graça e não consigo parar de fumar. Eu digo, peraí, filho, veja só, a graça nunca vai te possuir e arrancar o cigarro da tua boca. Só quem faz isso é Satanás. Pastor, então como é que a graça funciona? Se você tiver o desejo verdadeiro de parar de fumar, aí a graça vem e entra em ação. Cara, você está pegando? Pastor, eu estou vivendo uma vida dupla. Se você tiver o desejo verdadeiro de acabar com isso, aí a graça vem e ela é a capacidade para te tornar digno. Está pegando? Se não houver esse desejo verdadeiro, a graça não toma o controle da situação. Só quem faz isso é Satanás. Tua parte é desejar honestamente. E a parte de Deus é fazer acontecer. Você pega? E para servirem a Santa Ceia, Diácono Antônio e Keila, vamos lá, pega lá os elementos, serve para gente. Lucas, evangelista, sobe aqui.